Eu vou pedir que você possa abrir a sua Bíblia no Evangelho de São Mateus, capítulo 27, versículos de 57 a 61. Chegada a tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, o qual também se tornara discípulo de Jesus. E dirigindo-se a Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe fosse entregue. José, tomando o corpo, envolveu num lençol limpo e o pôs em seu túmulo novo, que talhara na rocha. Em seguida, rolando uma grande pedra para a entrada do túmulo, retirou-se. Ora, Maria Madalena e a outra Maria estavam ali sentadas em frente ao sepulcro. Palavras de nossa salvação. Nós vimos aqui, meus irmãos, minhas irmãs, a narrativa do enterro de Jesus. É um negócio assim estranho, né? Porque o tema dessa nossa pregação, né, é Siloé, um carisma de esperança. Aí eu vou começar uma pregação sobre esperança com um enterro, né? É estranho, mas vocês vão compreender por que não é, tá certo? Mas aqui nós estamos tendo a narrativa do enterro de Jesus, tá certo? Jesus foi preso, torturado, porque é bom lembrar disso, certo? Jesus não saiu de uma cadeia, né? Direto para a cruz. Jesus foi torturado durante uma noite inteira, durante uma madrugada inteira, ele sofreu tortura e violência, certo? Ele foi torturado e depois ele foi crucificado, assassinado. Legalmente assassinado, porque era uma pena de morte, mas foi um assassinato, certo? Ele foi assassinado, morreu, na morte mais violenta, mais cruel e mais humilhante que se tinha naquela época. É bom lembrar isso, porque a crucificação era a pena de morte dada aos piores malfeitores, aos mais desprezíveis, aquelas pessoas que não tinham boa índole, que no popular, se a gente chamasse hoje, né, pessoas que legalmente, juridicamente, era declarado que elas não prestavam. Era para estas a crucificação. Portanto, Jesus não morreu só fisicamente. A honra de Jesus morria ali naquela crucificação também. A índole de Jesus, a imagem de Jesus, de gente boa, né? Então, até essa imagem de gente boa, de honra, de respeito, de consideração, morria ali. Porque ele foi condenado à crucificação. Além de ser uma pena humilhante, como eu disse a vocês, também era cruel. Muito cruel. Porque também era uma tortura. Deixar alguém pendurado numa haste de madeira o dia inteiro para que a pessoa sangrasse até a morte é uma morte cruel. Não é verdade, minha gente? Então Jesus morre nessa condição e assistir isso, presenciar isso, ver isso acontecendo e não poder fazer nada, também é uma sensação terrível. Não é verdade? Não é ou não é? Assistir uma injustiça sem poder fazer nada já é ruim. E assistir uma injustiça sem poder fazer nada com quem você ama é pior ainda. Então, o drama da paixão e morte de Jesus já foi algo chocante para os discípulos. Algo muito chocante, algo muito forte.
Imagine alguém que você ama sendo condenado a morrer dessa forma na sua frente e você impotente, sem poder fazer nada. Sem poder fazer nada. Esse drama foi vivido pelos discípulos. Esse desespero foi vivido pelos discípulos. Ver Jesus morrer daquela forma, diante dos olhos deles. Meus irmãos, vocês já sabem que as pessoas reagem de formas diferentes às realidades de dor, às condições de dor. Vocês não sabem disso, né? A gente cresce, às vezes, escutando algumas coisas que depois, quando a gente faz uma exegese com mais cuidado, a gente vai descobrindo que talvez não tenha sido assim. Por exemplo, todas as vezes que nós retratamos a crucificação de Jesus, nós falamos do abandono dos discípulos, não falamos? Que os discípulos foram embora e deixaram Jesus sozinho, não é? Claro, Jesus sim foi abandonado na cruz, isso não há dúvida. É o Jesus abandonado na cruz que apaixona, inclusive, a Chiara Lubick, né? E a experiência fundante dos focolares, né? Contemplar e amar Jesus abandonado. Sim, Jesus foi abandonado na cruz. Mas Jesus não foi abandonado na cruz pelos seus discípulos, acredito eu, não por covardia dos discípulos. Mas eu fico pensando, meus irmãos, que talvez os discípulos não estivessem ali porque era algo muito forte, muito doloroso, para que eles pudessem acompanhar. Não tem pessoas que reagem dessa forma? Diante de uma dor muito forte, elas fogem? Ou elas não conseguem encarar? Nós vamos ter que falar sobre lutos hoje, certo? Para a gente entender o contexto. Você não já viu pessoas que, por exemplo, quando perdem entes queridos, não conseguem ir ao enterro? E elas dizem assim, eu não consigo ir, eu não consigo ver o caixão ser colocado na cova, eu não consigo, é forte demais para mim. Você não já viu pessoas dizerem isso? Porque é uma experiência muito forte, é uma experiência muito traumática. Talvez os discípulos tivessem passado por isso. Não era essa a realidade dramática dos discípulos. De repente, aquele Jesus estava morrendo na frente deles. A vida daquele homem estava se diluindo na frente deles. Entenderam? Provavelmente eles esperavam que Jesus fizesse alguma coisa. Ora, como eu disse, se o homem foi capaz de ressuscitar Lázaro depois de 3 dias de enterrado, o homem também é capaz de descer de uma cruz. Não é verdade, minha gente? Não é? Se a criatura é capaz de multiplicar pão para alimentar 5.000 pessoas, tirar uns preguinhos, era a coisa mais fácil. Era ou não era? Ora, se o cabo podia fazer alguém, né, que tinha deficiência física voltar a andar, alguém que tinha deficiência visual voltar a ver, alguém que tinha deficiência auditiva voltar a ouvir, soltar esses preguinhos, descer, era a coisa mais fácil do mundo. Mais simples do mundo. E eles esperavam que isso acontecesse. Talvez não só os discípulos, mas até o povo que estava ali, os curiosos, né? Que não tem os curiosos que aparecem, né? Tem uma batida de carro, junta um monte de gente, né? Não é para ajudar, não, é para olhar, né? Os curiosos. Então, certamente os curiosos também esperavam, mas os discípulos muito mais. Eles estavam se perguntando, que hora ele vai sair desse negócio? Está passando o tempo, meia-noite, ou meio-dia, 12h30, 1h da tarde, 1h30, 1h45, 2h, 2h10, 2h15, 2h20, 2h25. Cadê o homem que não está reagindo aí? Será possível que vai ser isso mesmo? Será possível que vai acabar aqui? Não, eu não tenho como acreditar que vai acabar aqui. Eu não tenho como acreditar que será o fim aqui. Até que chega a hora em que Jesus diz, Pai, em tuas mãos, entrego o meu espírito, dá um grande brado e morre.
É uma desolação, minha gente, que não tem explicação. Ele morreu mesmo. A morte de Jesus não foi um fingimento. Ele não fingiu para morrer e depois disse, pegadinha. Não. Ele morreu mesmo na frente daqueles homens. Na frente daquele povo que tinha depositado tudo nele. Todas as esperanças, sonhos, tinham abandonado tudo por ele. E ele morreu ali, na frente deles. Os caras tiram Jesus da cruz, entregam já o corpo sem vida à sua mãe, que é uma cena, enfim, fortíssima. Quando a gente contempla essa cena, não tem como a gente não se emocionar. A gente vê a imagem da Virgem da Piedade, né? Parece tão bonito, né? Mas é uma cena muito forte. Muito forte. O filho único entregue na mãe. O filho único morto. O corpo do filho único morto entregue nas mãos, nos braços da mãe. É uma cena muito forte. Muito mesmo. E o corpo ficou ali. Ficou ali porque ninguém queria tocar naquele corpo. Tocar num corpo era ficar impuro. E eles estavam na véspera da Páscoa judaica. Eles não poderiam celebrar. Quem tocasse no corpo dele não poderia celebrar a Páscoa. Seria impuro. E a Páscoa era a maior festa dos judeus. A maior festa religiosa dos judeus. Aquele corpo ficaria ali. Eu fico pensando o que foi para aqueles discípulos voltar para casa naquele dia. Os que ainda tinham casa. Porque pode ser até que alguns deles tivessem deixado, inclusive, a casa. O que foi para eles voltar naquele dia? Para onde voltar? Para alguns deles teria até essa pergunta, sabe? Para onde voltar? Para que vida eu vou voltar? Para que trabalho? Para que casa? Para que projeto? Para que sonho? Para que eu vou voltar? Eu fico pensando como foi aquele tempo, né? Que para nós é a nossa espiritualidade, né? Entre a cruz e a ressurreição, né? É o nosso tempo vocacional de espiritualidade, né? Bem que podia ser um mais animado, né? Um mais festivo, mais alegre, né? Porque que não foi, sei lá, as bodas, né? De Caná, vinho, festa, né? Enfim, mas para nós nossa espiritualidade passa por esse período, né? Bonito quando o Shalom diz assim, o crucificado, o ressuscitado que passou pela cruz, né? Porque a experiência de ressurreição é muito forte para o carisma Shalom. A nossa experiência forte é essa aqui, ó, esse momento, sabe, de desolação, de luto, que ficou no juízo daquelas criaturas. E óbvio que isso tem uma dimensão espiritual para nós. O enterro de Jesus foi desse jeito aí. O corpo ficou ali, provavelmente nos braços de Nossa Senhora. Ninguém queria triscar. Ninguém queria mexer, para não ficar impuro. Ele não tinha onde ser enterrado. Nossa Senhora, pobre, não tinha um lugar para enterrar o seu filho. E ficou ali. Pobre, a mercê da mendicância, da esmola, da caridade. Uma pobre mulher que não tinha nem sequer onde enterrar o filho dela. Dá para entender por que tantas mulheres pobres neste mundo são novas Marias? Tantas mulheres nesse mundo que não têm onde enterrar os filhos são novas Marias? Porque ela ali, pobre, não tinha nem sequer onde enterrar o filho dela. E é nesse momento que José de Arimateia, que era discípulo de Cristo e que também estava vivendo todo esse sentimento, toda essa desolação, porque ela não foi só dos apóstolos, né? Nem só de Nossa Senhora, mas foi de todos aqueles que seguiam Jesus, tem a
de praticar uma obra de misericórdia. Tem a coragem de encarar Pilatos, porque ali ele já poderia ter sido preso, porque no momento em que ele pediu o corpo de Jesus, ele se declarava discípulo de Jesus, e consequentemente ali ele já poderia ter sido preso, ter seus bens confiscados, etc. e tal, mas ele teve a coragem de ir lá em Pilatos e pediu o corpo de Jesus para ser enterrado. Jesus não teve velório, Jesus não teve música sendo cantada, Jesus não ficou num caixão para ser despedido, para que as pessoas pudessem se despedir dele. Nada disso aconteceu. Eu me lembrei de todas as vítimas de Covid, né? Que não puderam ter velórios. Mais fortemente eu me lembrei de Seu Alegria, né? O pai de Cláudia, que eu pude acompanhar mais de perto, e que não pôde ter velório. Foi Jesus, foi nessa condição. Sabe, não houve despedida, não houve velório. O corpo foi depositado naquele túmulo. Quando a pedra rolou, que fechou o túmulo, parecia o ponto final. Não parecia? Não era? Porque até para José de Arimateia foi o ponto final. Está ali, enterrei. Ele acabou. O fim. Morreu. Se foi. Não tem mais o que fazer, não. Até o corpo está ali. Até para José de Arimateia, que teve a coragem, que teve a caridade, foi o ponto final, quando a pedra rolou e fechou o túmulo. É a mesma sensação que você tem quando termina um enterro. Não sei se vocês já passaram por isso, né? Quando o caixão entra, que fecha com as pedras, que começa a botar o cimento, né? As pessoas começam a ir embora, né? Pronto, acabou. Acabou. Foi o fim. Mas sabe uma coisa curiosa? Que aí eu vou começar a virar a chave agora da pregação, né? Porque ela está assim muito triste, né? Então a pregação assim muito deprimente, né? Vamos virar a chave agora, né? E quem vai me ajudar a virar a chave é Santa Maria Madalena, né? O que é que diz o versículo 61? Depois que a pedra fecha a entrada do túmulo, depois que a pedra fecha a entrada do túmulo, que parece que é o ponto final, o que é que diz o versículo 61? Ora, Maria Madalena e a outra Maria estavam ali sentadas em frente ao sepulcro. Eita, mulher tampa, viu? O que levou Maria Madalena a continuar ali? O que levou aquela mulher a não voltar? Porque se todos voltaram para casa, mesmo que não tivessem um lugar para voltar, como eu estava falando, né, há pouco, mesmo que não tivessem um lugar para voltar, mas eles tiveram que voltar. Mesmo que eles não tivessem uma casa para voltar, eles tiveram que voltar. Mas o que levou aquela mulher a se recusar a voltar? E a ficar ali? E a continuar ali na frente do túmulo? O que foi? Sabe não? Pois eu vou dizer, foi a esperança. Foi a esperança. E como a gente já aprendeu, a esperança não decepciona. Minha gente, todos os outros discípulos haviam perdido a esperança. Na hora em que Jesus morreu da cruz, eu sei que eu caprichei na descrição do negócio, né? Até eu fiquei assim abalado emocionalmente ao descrever o sepultamento de Jesus, né? Na hora que eles viram esse corpo descer, tá nos braços da mãe, a mãe não tem onde... É um drama, sabe? Repito, incomparável, né? A mãe não tem onde depositar o menino, o corpo do seu filho, não tem nem quem ajude, ninguém pode nem triscar, né? É um negócio sério. Não sei se nós já vivemos esta experiência de perder a esperança.
Eu acredito, minha gente, que o que move o mundo é a esperança. Eu sei que tinha um tempo desse, uma propaganda, né, um comercial de TV, que dizia assim, que as perguntas movem o mundo. Lembram desse comercial, né? Eu não acho que sejam as perguntas que movem o mundo. Eu creio que a esperança move o mundo. Não são os sonhos que movem o mundo. Não desista de seus sonhos, minha gente. Esse negócio do não desista de seus sonhos, eu pergunto a vocês, quantos sonhos vocês já desistiram na vida? Então, tantos sonhos que a gente desiste, minha gente. Primeiro porque sonho é um negócio que dá e passa, não é verdade? Da gente, imagina, quando a gente é criança, meu sonho é ser astronauta. Aí depois a gente cresce um pouquinho e vê que não dá para ser astronauta, né? Então, meu sonho, enfim, aí começa, meu sonho é ser isso. Aí a gente muda de sonho assim umas 15 vezes, né? E termina fazendo uma coisa que a gente nem sonhou fazer. Não é assim, minha gente? É ou não é? Eu sonhei em ser veterinário, eu queria ser marinheiro e ir para um porta-aviões. Passei longe disso, né? Que nem o tipo de guerra eu servi, porque eu fui dispensado, né? Por incapacidade para o serviço militar, porque era cego. Certo? Então, passei longe de ir para um porta-aviões. Que conversa que sonho move o mundo? Isso é balela. Sonho não move o mundo, não. Sabe? Porque sonho, repito, dá e passa, a gente muda os sonhos. Então, também não é sonho que move o mundo. Não são perguntas que movem o mundo. Mas que move o mundo é a esperança. A esperança faz a gente viver. Eu vou repetir, viu, minha gente? A esperança é quem faz a gente viver. O que faz a gente acordar todos os dias é a esperança. Sim, a esperança move o mundo. A esperança por dias melhores, a esperança por um mundo melhor, as grandes causas sociais, as grandes causas ecológicas são movidas pela esperança. A gente tem a esperança de um dia ver um mundo sem fome, um mundo sem preconceito, um mundo sem racismo. Isso é uma esperança. E essa esperança alimenta pessoas, faz com que pessoas lutem por estas causas, se entreguem a estas causas. Como eu disse, eu tenho esperança que nós vamos conseguir construir um mundo sustentável, né, com respeito ao meio ambiente, a casa comum. A esperança nisso move pessoas, faz com que as pessoas se entreguem a esta causa. É a esperança quem nos move. É a esperança que nos faz viver. Sem esperança, o que é que acontece com a pessoa? O que é o contrário, né? Desespero. Sem esperança, a pessoa se desespera. Perder a esperança é perder a força vital. Aquilo que nos tira, nos arranca da cama todos os dias. Porque, repito, a esperança nos move. E quantas vezes nós já vimos passar por nossa vida, cruzaram nosso caminho pessoas sem esperança. Ou que estavam perdendo a esperança. Quantas vezes nós mesmos nos sentimos assim, desesperançados, perdendo a nossa esperança. Mas sabe por que isso acontece? Porque, sem dúvidas, o inimigo sempre vai nos tentar a não sermos o que fomos chamados a ser. Então, se nós somos chamados a ser portadores de esperança, haverá situações para nos tirar a esperança, em que a gente vai ter dificuldades de acreditar de novo. E eu quero te convidar, meu irmão, minha irmã, a contemplar Santa Maria Madalena nesse momento. A contemplar nossa baluarte, né? Santa Maria Madalena foi
um oásis de esperança em meio ao luto e à dor. Se você tiver a agenda aí, eu queria que você escrevesse isso, para você não esquecer, tá certo? Porque foi isso que ela viveu. Todo mundo desacreditou, como eu disse, todo mundo foi embora, todo mundo foi para casa, todo mundo foi lá, profundamente mergulhados na dor e no luto, profundamente mergulhados numa desesperança sem fim, porque Jesus morreu e foi sepultado mesmo, a pedra rolou e fechou o túmulo, mas aquela mulher ficou. Ela se recusou a desacreditar, a não ter esperança. Ela ficou ali. E essa experiência foi tão forte, minha gente, mas tão forte, que Maria Madalena foi a primeira testemunha da ressurreição. Foi a primeira a ver Jesus ressuscitado. Foi a primeira a encontrar, porque ela não desesperançou. Mesmo, repito, quando tudo parecia ter chegado ao fim, ela ficou ali. Maria Madalena teve o privilégio, vejam bem, ou a graça, não sei nem como é que eu chamo, de ter sido a única que teve um encontro pessoal com o ressuscitado. Só ela e o ressuscitado. Todas as outras aparições de Jesus ressuscitado foram para mais pessoas, foi para um número maior. A gente teve a do discípulo de Emaús, que foram 2. A gente teve a da pesca milagrosa, que foram 4, Pedro, Tiago, João e André. A gente teve as aparições para os discípulos, que foram 11. Então, todas as outras aparições de Jesus ressuscitado foram comunitárias. Maria Madalena foi a única que teve uma aparição de Jesus ressuscitado, exclusiva, digamos assim. Só ela. E por que só ela, minha gente? Óbvio, porque ela é a mulher que muito amou, né? Mas porque ela se recusou a perder a esperança. Ela olhou para o luto dela e disse: eu me recuso a perder a esperança. Ela olhou para a dor dela e disse: eu me recuso a perder a esperança. Ela olhou para a tristeza dela e disse: eu me recuso a perder a esperança. Ela olhou para o sofrimento dela e disse: eu me recuso a perder a esperança. Ela olhou para tudo que ela estava vivendo e disse: eu me recuso a perder a esperança. E ela é modelo para mim e para você, porque muitas e muitas vezes na sua vida, não só agora, mas no futuro, você vai precisar olhar para a sua dor, olhar para a sua tristeza, olhar para o seu sofrimento, olhar para o seu luto, olhar para a sua perca e dizer: eu me recuso a perder a esperança. Haverá muitos momentos aí, principalmente os mais novinhos, viu, minha gente? Que ainda tem mais tempo, né? Provavelmente, né? Estou falando em probabilidades. Haverá muitos momentos em que nós vamos olhar para a nossa dor, para o nosso sofrimento e dizer: eu me recuso a perder a esperança. Você precisa fazer isso hoje. Você precisa olhar para a sua dor, para o seu sofrimento, para o seu desânimo, para a sua raiva, para o seu rancor, para a sua decepção, para o seu sofrimento, para as suas inquietações, para as coisas mal resolvidas. Olhar e dizer: eu me recuso a perder a esperança. Parece que está perdido e acabado, mas não está. Porque a esperança não decepciona. Não decepciona. E nunca vai decepcionar, porque esta palavra não passa. Céus e terra passam, mas esta palavra não passa. E é ela quem nos lembra e nos afirma que a esperança não decepciona.
O nosso estatuto, aprovado, né, por nosso bispo, o novo estatuto, diz assim no artigo 57. Santa Maria Madalena, encontramos aí? Santa Maria Madalena é modelo de permanência, esperança e fidelidade. Está escrito no nosso estatuto. Maria Madalena é modelo de permanência, de esperança e de fidelidade. Ela permaneceu junto ao corpo de Jesus sepultado. Não foi perante o corpo de Jesus ressuscitado. Foi diante do corpo de Jesus sepultado. Não foi diante do corpo de Jesus crucificado, porque Jesus crucificado, embora crucificado, ainda estava vivo. Não foi diante do crucificado, foi diante do sepultado. Minha gente, todos nós já rezamos diante de Jesus ressuscitado, na Santa Eucaristia. Todos nós já rezamos diante de Jesus crucificado. E como Jesus crucificado nos falou. Mas eu tenho certeza que nenhum de nós rezou diante de Jesus sepultado. Velou e permaneceu diante de Jesus sepultado. Pois foi isso que Santa Maria fez, Santa Maria Madalena fez. Ela permaneceu junto ao corpo de Jesus sepultado, velando, quando tudo parecia perdido e acabado. Até os discípulos estavam decepcionados e desesperançados. Mas ela permanecia. Talvez nem sabia o que esperava. Talvez ela não sabia, né? O que é que ia acontecer. Ou se ia acontecer, né? Se a pedra voava, né? Enfim, talvez ela nem soubesse o que ia acontecer. Mas ela continuava a crer contra toda desesperança. Vamos repetir isso. Continuava a crer contra toda desesperança. Zelando e amando o corpo do Senhor. Parágrafo único. Olha que lindo. Como fez Santa Maria Madalena, os membros da comunidade devem permanecer em Jesus, porque a vida de quem é Siloé jamais pode se separar de Jesus eucarístico. Simples assim, né? Simples assim. Maria Madalena é este modelo de crer contra toda desesperança, sabe? Eu queria até dizer que a gente, nesse artigo, teve uma participação de Dom Francisco de Sales, viu? Porque a gente não colocou assim, os discípulos estavam decepcionados e desesperançados. A gente tinha botado que eles estavam desesperançosos. Aí o bispo corrigiu, né? Desesperançosos não, desesperançados. Né? E está aqui com o texto, com a contribuição de Dom Francisco, né? Então, os discípulos estavam decepcionados e desesperançados. Todo o contexto fazia qualquer criatura acreditar que tinha acabado. Mas ela se recusou. Ela continuou a crer contra toda desesperança. Ela continuou velando o Cristo sepultado. Ela permaneceu, mesmo quando tudo parecia perdido e acabado. Ela permaneceu, mesmo quando tudo parecia perdido e acabado. E a esperança não decepciona. A ressurreição chegou. Madalena viu ressuscitado. Ela viu que Jesus não tinha morrido. A esperança não a decepcionou. E eu tenho certeza que a esperança também não vai te decepcionar. Permanece e acredita contra toda desesperança. Permanece e acredita mesmo quando tudo parecer perdido e acabado. A esperança não vai nos decepcionar. O ressuscitado vai nos encontrar. Vai vir
ao nosso encontro. Parece existir uma relação direta entre permanecer e esperança. Quem tem esperança permanece. Quem tem esperança permanece. E por permanecer, contempla a ressurreição. Essa é a experiência que o nosso carisma precisa levar ao mundo. Quem espera, permanece. Quem tem esperança, permanece. E assim contempla o ressuscitado, o eucarístico, Jesus eucarístico. Só que essa experiência que eu porto, presta atenção, essa experiência que eu porto, porque eu fui chamado a ser Siloé, é meu carisma. Essa experiência está dentro de mim. Ela precisa ser despertada e vivida dentro de mim, para que eu também leve esta experiência para tantas e tantas pessoas sem esperança, que cruzam as nossas vidas, que passam pela nossa história, que atravessam a nossa vida. Mas tem que começar de você. Olhe para a sua dor, para o seu sofrimento, para a sua decepção. Olhe e diga: eu me recuso a perder a esperança. Eu permaneço. Como Maria Madalena, eu permaneço. E a esperança não decepciona. Eu verei a ressurreição. Você ainda pode olhar para mim e dizer assim: Yarley, mas eu não vejo esse novo. Eu não consigo ver o melhor que está por vir. Eu não tenho perspectiva de mudança. Se eu tivesse pelo menos um fiozinho de perspectiva de mudança, eu ia ter esperança, mas eu não vejo. Está tudo do mesmo jeito, é tudo a mesma coisa, é tudo a mesma situação. Eu não vejo um fio de esperança. Você pensa assim às vezes? Pensa? Pensa, né? Pois quem vai te responder é a palavra. Eu vou encerrar com essa palavra, tá certo? Com essa passagem. Romanos 8, 24. Vamos pegar? Romanos capítulo 8, versículo 24. Pois nossa salvação é objeto de esperança. E ver o que se espera não é esperar. Vamos repetir? E ver o que se espera não é esperar. Acaso alguém espera o que vê? E se esperamos o que não vemos, é na perseverança que o aguardamos. Vamos ler de novo? Pois nossa salvação é objeto de esperança. E ver o que se espera não é esperar. Acaso alguém espera o que vê? E se esperamos o que não vemos, é na perseverança que o aguardamos. Entenderam? Porque se eu não espero o que eu vejo eu contemplo. O que eu vejo, eu esgurejo, né? Mas eu não estou esperando. Certo, minha gente? É sem ver mesmo. É onde cabe a esperança. Portanto, toma coragem. Endurece aí teu pescoço. Olha para a tua dor. Olha e diz: eu me recuso a perder a esperança. E eu permaneço, eu fico. Porque a esperança não vai me decepcionar. Não vai. E como Maria Madalena, eu verei o ressuscitado. Amém?